Mais um Dose de Propósito, e esse mês de outubro super especial. Nós vamos ter 2 episódios sobre criação de filhos com a minha especialista, minha mãe, gente, Silene, que está aqui conosco. Mas antes você vai curtir, compartilhar, ativar o sininho, porque vão chegar aí conteúdos novos para vocês e vocês não podem perder. E você que é mãe, gostaria de ser mãe, tem amigas que querem ser mãe, passe esse vídeo para elas, porque seus filhos serão extremamente abençoados. E hoje, no Dose de Propósito, estou com a minha mãe, Silene. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre criação de filhos, porque afinal de contas, gente, 4 filhos essa mocinha criou. Uau. Né? Levou-nos todos aí no caminho do Senhor e a gente vai falar sobre isso. Criar filhos no caminho do Senhor ou apenas cuidar de filhos, né? E nessa experiência toda, mãe, como é que foi para você? Conta aí um pouquinho da nossa história, dessa criação de 4 filhos, como é que foi isso? Bom, é um privilégio termos essa honra, Deus nos dá essa honra de dar herança para a gente criar, amar e mostrar o caminho. Né? Não é só o cuidado, o fazer, mas mostrar o caminho, o propósito para o qual você veio. Né? Os 4 estão aqui porque Papai do Céu já levou a nossa primogênita para a glória, e são experiências que nos faz crescer, e cada família tem uma história, né? E a nossa história, no meio do processo, nós passamos por essa fase difícil, mas nós entendemos que nisto também há um propósito. Então, o Senhor nos dá essa herança para levarmos exatamente ao propósito dele. Então, é para ensinar mesmo o caminho e não apenas cuidar. Não sei se é isso mesmo a pergunta. Sim. Agora, vamos lá. Na nossa época de infância, como foi essa questão de... Porque às vezes eu vejo tanta dificuldade das mães ao levar os filhos pequenos para a igreja e às vezes trazer esse entendimento da criança de sentar. Como é que era isso? Eu me lembro, mas conta aí um pouquinho. Meu Deus! Como é que era isso? 4 filhos, gente. 4 filhos iam para a igreja. Como era trazer essa vivência de uma forma gostosa para as crianças, de uma forma leve? Gente, quando nós entendemos que maternidade é propósito, as coisas não ficam tão pesadas. Não quer dizer que não há trabalho, há muito trabalho. Sempre criar filho é a gente esquecer da gente. E realmente, principalmente na primeira fase, é uma entrega tão grande que às vezes deixamos as nossas necessidades até físicas, porque nos colocamos inteiramente àquele serviço. Porém, é um aprendizado. Se é um aprendizado, a gente vai aprendendo o que acerta, o que erra e o que vai prevalecer os acertos. Então, para mim, foi uma delícia cuidar. Eu lembro bem, viu, gente, que naquela época não tinha essa coisa de escola bíblica com muita coisa, não. Era super simples. Quem fazia os pais, os professores, manualmente. Você, filho, é verdade. Era muito simples. E eu lembro que nos cultos de noite, que não tinha a escolinha das crianças e tal, minha mãe colocava os 4, um do ladinho do outro, levava canetinha e papel. Tu lembra disso? Lembro. Era verdade, era lindo. É assim, ó. Os 4 sentadinhos, eu sentava aqui e Gilvan sentava do outro lado. E os 4, cada um com aquela historinha do dia, que eu preparava, meu marido trabalhava, mas eu levava preparado para que eles não ficassem cansados, sentindo fora do ambiente. Então eles estavam ali, ouvia a mensagem, que a gente tem tendência de achar que a criança não é participativa, mas a criança, ela participa, ela vê, ela observa, porque muitas vezes achamos que falar, ensinar é só
com a fala, né? Sim. Mas as ações, gente, ensina muito mais. Então, aquele momento deles sentarem ali, eu ia sempre para o segundo banco, eu não queria o primeiro, para não nos expor demais, mas eu ficava ali no segundo, que é para eles aprender a ter responsabilidade. Naquele momento. Reverência. Né? Eu lembro que a gente aprendia muito sobre reverência. Exato. Nessa época de infância, porque a gente sabia que não podia falar, que não podia fazer não muita era coisa, hora. mas tinha todo um ambiente mesmo ali preparado pra gente. Eu acho que às vezes os pais pecam muito na preguiça de criar esse ambiente para criança. Nós moramos nos Estados Unidos um tempo, né? E foi a primeira vez que eu me envolvi muito com o Departamento Infantil. Porque eu entendi que meus filhos precisavam nos ver nesse ambiente. Então, eu e o meu marido, a gente fazia o louvor do Ministério Infantil. Olha, depois de passar a vida inteira fazendo louvor de adultos, nos grandes templos e tal, a gente passou praticamente ali 3 anos ministrando para crianças. E foi ali que Miguel aprendeu a tocar bateria sem professor. Foi ali que Júlia começou a cantar. Então foi ali que a gente começou a cantar como família. Então o que eu às vezes acho que falta muito, e eu já saí totalmente do meu script, mas eu achei ótimo, é que a gente precisa ser o exemplo dos nossos filhos nesse ambiente de dizer o tanto que é gostoso criar... Sem falar, com ação. Criar os seus filhos no caminho, porque aí você anda com eles no caminho. Não simplesmente fala, você tem que ir para a igreja, você tem que ser crente. Não, você anda com eles e ensina como é que é esse caminhar. E é interessante que a tranquilidade dos pais nessa hora é muito importante. Porque a gente pode falar em casa, dizer, olha filhos, nós vamos para a casa do Senhor. E é gostoso. Sim. E eu levava um lanchinho, assim, não para eles aprenderem a comer, mas eu digo, na hora que a fome minha mamãe vai passar, mastigam devagar. Aquela coisa, eu ensinava eles, para eles não perturbarem aquele que está falando, aquele que é do lado. E é interessante, gente, e aqui eu quero falar a verdade mesmo. Eles obedeciam, eles se alegravam, eles ficavam felizes, e eles sabiam que aquele momento era uma hora séria e que os pais deles estavam ali participando, adorando, e eles também adoravam. Eu poderia falar muito sobre isso, porque eu tenho muitas lembranças agora, foi muito forte. Vou falar de outra lembrança, tô saindo também do script, mas enfim, eu lembro perfeitamente, minha mãe e meu pai sempre tiveram, ele tá ali ó, do ladinho, gente, sempre tiveram muito esse chamado de missões também, sim, né? E eu me lembro bem que, apesar de serem 4, a gente entrava em vários casos, né, pai? Já teve Fusquinha, fala aí os casos que a gente já teve, que entrava Deus. 4 filhos. Brasília. Kombi amarela, Fiat, que é uma lembrança linda. Fomos evoluindo, mas pensa aí, 4 crianças num carro apertado. E a gente ia para missões. Eu lembro que uma vez nós fomos numa tribo indígena, passamos 4... Uma semana, né? Uma semana numa tribo indígena, gente, vivendo ali para realmente pregar o evangelho e tudo. E eles aprendessem que isso é intencional. Intencional é muito importante. Muitas pessoas nos perguntavam. E eu estou... não é para ensinar? Então não é questão de vaidade. Como é que a gente criava aquelas crianças tão educadas, né? E uma das coisas que eu tinha muito cuidado, que eu sou orientadora educacional, eu não queria obrigar meus filhos e nem ser aquela pessoa desagradável para ensinar para fora. Eles tinham que ser ensinados para que aquilo fosse internalizado para exatamente ao crescer eles reproduzir. Então, no coral infantil, meu Deus, os pais, a própria, a dirigente do coral, sim, dizia assim, me conta qual é o segredo. 4 crianças que não dão trabalho assim. E o que era? Tempo. Ei, papai e mamãe, dê tempo de qualidade. Acorde de manhã e esteja ciente de que a sua prioridade são seus filhos. Enquanto seu marido está fora, aí vai dizer assim, mas tem mulheres empreendedoras, sempre houve. Aleluia, amém. Mas não esqueça... Mulheres empreendedoras. Exatamente, mas não esqueça, mãezinha, que há um ministério por trás disso.
Deus colocou nas tuas mãos. É da família, sim, é marido e mulher. Mas a mulher, ela é materna. O Senhor colocou dentro do teu ventre, saiu do teu ventre e você tem a obrigação. É determinação de Deus. E a gente precisa de saber que para amar a Deus tem a ver com isso. Então, dê seu tempo, não acorde já desesperada. Não, eu acordava e sabia, 6 horas da manhã eu estava com um secão de fraldas, lavando. Ei, não era fralda, viu? Descartável não. Chique, não. E eu queria ser boa nora e eu já pensava que minha sogra na igreja, eu digo, ai Jesus, eu tenho que passar as pontinhas da fralda para ficar direitinho, porque eu sei que minha sogra ia trocar, ia ver. Aí você diz, isso é prisão. Queridos, naquela época, que boa prisão, porque tudo isso me ensinou a ser uma boa mãe e a levar meus filhos a entender que eles tinham responsabilidade no crescer, porque eles viam eu lavando, eles viam eu passando. Com alegria, Com né? alegria. Aí bom, é só isso. E dentro desse contexto, né, e para a gente finalizar essa parte, episódio número 1, de criação com propósito e intencionalidade, me fale aí uma frase para definir qual o seu maior chamado como mãe na vida dos seus filhos. Qual o meu maior chamado na vida? Dos meus filhos. Eu posso te dizer, eu acho que eu sempre tive isso, Senhor, eu quero que meus filhos tenham aquilo que demorou eu entender, que é o Senhor no coração. Eu queria que vocês aprendessem a amar a Deus andando pelo caminho, como disse Deuteronômio 6. Andando pelo caminho, levantando, e eu acho que vocês vão lembrar que quando levava na escola eu aproveitava para falar se era chuva, que foi Deus, se era sol, o Senhor permanece fiel. Mais uma vez, olha aí, aquela presença, ele é o dono de tudo, ele tem controle de tudo. Eu sabia que eu passava aquilo, gente. Todos os dias eu lembrava que essa era a minha obrigação. Então a palavra é essa, que o Senhor estivesse no coraçãozinho de vocês, desde sempre. E eu vejo eu acredito. Que deu certo. Eu acredito, gente. E eu espero que meus filhos possam estar fazendo isso com os meus netos. E eu tenho visto que está indo. Amém? E é isso, o nosso primeiro episódio, aguardem o segundo e eu tenho certeza que vocês foram muito abençoados.